Olá, pessoal! Vamos para a correção da 7ª atividade de língua portuguesa do 6º ano, sobre flexão do substantivo? Então, vamos lá. Eu pedi para vocês, então, a primeira coisa que fizesse era para ler esse texto, essa autobiografia da Malala Yousafzai, certo? E conforme vocês fossem lendo, onde aparecesse uma palavra em negrito, era para você recorrer ao glossário, tipo um dicionário que tem ali embaixo do texto, ok? A Malala, eu já contei um pouquinho da história para vocês quando eu fiz a explicação dessa atividade, e nós vamos, mais para o final do ano, nós vamos ler o livro que a Adriana Carranca escreveu sobre ela. Vocês vão gostar. Então, vamos lá. Olha, eu pedi para que vocês, então, fizessem margem no caderno, colocasse a data, escrevesse página 27, e o tema, por dentro do texto, autobiografia, nasce uma menina. E toda vez que aparecesse um tema no decorrer das atividades, você também colocaria no seu caderno, da mesma forma que você começou assim. Mudou de página? Coloque a página que você agora está fazendo a atividade, e assim por diante. Vamos ver alguns caderninhos, como ficaram? Olha, essa daqui, ó, colocou a data, colocou a página, o tema, copiou de caneta, respondeu de forma bem elaborada e a lápis, já fez bonitinho, pulou 2 linhas, como a professora pediu, porque caso a sua resposta fique errada, você tem ali uma margem de 2 linhas para você consertar. Essa aqui está perfeita. Vamos para outra. Olha que bonitinho também aqui. Só esqueceu de pôr a página. Mais um. Olha esse aqui, que letra, né? Que letrinha mais bonitinha. Olha que bonitinha ali. A pessoa, quando ela viu que ela ia errar, ela escreveu a palavra digo entre vírgulas, para não deixar rasuras no caderno. Parabéns. Ficou perfeito aqui. Que bonitinho. Mais um. Olha só, no decorrer das atividades, ó, essa pessoa foi colocando também os títulos, olha lá, flexão de gênero, flexão de grau, olha que bonito, que legal, que caderno organizado. Só faltou a letrinha maiúscula ali para o título, que todo título, todo tema, precisa ter letra maiúscula, né? E importante também ir colocando as páginas. Olha aqui a última atividadezinha aqui, né? A pessoa fez bem caprichadinha, fez um quadro bonitinho. Muito bem, vamos adiante. Então, a primeira questão que a professora pediu para vocês fazerem, então, sobre esse texto, a autobiografia da Malala, estava escrito assim, ó, eu não vou ler as explicações, nem o enunciado, eu vou direto para a questão para a gente ir mais rápido. Vocês já leram, né? Quem eram os forasteiros contra quem Malala Maiwand lutou? Primeiramente, Malala Maiwand era uma heroína paquistanesa, né? Da qual, foi a partir do nome dela que o pai da Malala colocou o nome na Malala Yousafzai. Então, olha lá a resposta bem elaborada. Os forasteiros contra quem Malala Maiwand lutou foram os britânicos na Segunda Guerra Anglo-Afegã. Essa é a da 3. Vamos para B? Porque Malala se tornou uma heroína? Malala Maiwand se tornou heroína porque ao marchar no campo diante das tropas britânicas e ser morta, ela inspirou o exército afegão com suas palavras e sua coragem. Isso contribuiu para que ganhassem a batalha, destruindo a brigada inteira do exército britânico. Ok? E depois a número 4. Levante uma hipótese coerente. Ao chamar a filha de Malala, que características da heroína Malala Maiwand o pai esperava que a Malala tivesse? Olha só, aqui é uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui a minha resposta.
você vai ter que olhar a sua, verificar, né, se não precisa estar igual à minha, porque nós temos opiniões diferentes, tá? Mas aqui o que era para você colocar? Por que ele escolheu esse nome Malala baseado na Malalai? O que ele queria com isso? Olha a minha resposta. Ao chamar a filha de Malala, seu pai, Ziauddin, esperava que ela tivesse a coragem e fosse uma inspiração como Malalai de Maiwand. Ok? Depois eu pedi para que vocês, ainda na página 27, lá na linguagem do texto, era para você colocar esse tema, né, de preferência, e colocar a página, que eu esqueci aqui de pedir, mas toda vez que vocês trabalharem uma página do livro, é importante que você escreva aí no seu caderno. Então, aqui está perguntando assim, ó, sobre um parágrafo que tem ali no texto. Na número 1 da linguagem do texto, letra A. Para o pai de Malala, o nascimento da filha foi considerado um sinal auspicioso ou sombrio. Então, auspicioso está a explicação aqui, embaixo do texto, lá no glossário, ó, que gera esperanças, prometedor e de bom agouro. Então, quando ele colocou esse nome, ele esperava, né? Ele considerava que isso era um sinal auspicioso ou sombrio, ruim, coisa ruim. Resposta? O nascimento de Malala foi considerado um sinal auspicioso pelo seu pai, porque ela entendeu que quando a Malala nasceu na última estrela da noite, né? Isso era um sinal de que essa menina ia brilhar muito. Letra B. Releia o segundo parágrafo e identifique uma atitude do pai que justifique sua resposta ao item anterior. Então, aqui, você tinha que dizer por quê que ele achou que era um sinal auspicioso. A atitude de seu pai foi comentar com as pessoas, quando Malala nasceu, que ela tinha algo diferente, e pediu aos amigos que jogassem frutas secas, doces e moedas em seu berço, um comportamento que costuma ser reservado apenas aos meninos da tribo dos Pashtuns. Então, lembra que ali no texto vocês leram que as meninas, quando nascem, elas são até escondidas, né? As meninas, elas não têm sobrenome, elas só vão ter sobrenome quando elas casarem. Mas o pai da Malala fez tudo diferente. Ela deu para a Malala os mesmos direitos que os meninos têm ao nascerem lá nessa região. Somente o nascimento de meninos é comemorado, mas o pai da Malala não, ele quis fazer diferente. Ele achou, ele via a menina, né, dele, ele vê a mulher como um ser tão importante quanto o homem. Depois eu pedi para vocês lerem a notícia na página 28 sobre a Malala. Essa notícia, né, mostra a Malala voltando à sua terra, o Vale do Swat, a cidade de Mingora, depois de 5 anos que ela tinha levado o tiro, né, porque ela sofreu um atentado, foram disparados 3 tiros em direção a ela, um pegou no rosto, né, ela perdeu, no começo ela perdeu quase 90% dos movimentos, mas ela, depois de muita fisioterapia, ela conseguiu recuperar e hoje quase não se vê a deformidade do rosto dela. E depois de 5 anos que ela tinha sofrido desse atentado pelos talibãs, quando essa região então estava mais calma, ela voltou na cidade dela para visitar. Foi uma visita rápida, né, dela com o pai Ziauddin, os 2 irmãos, a mãe dela. Eles foram lá na casa que era deles, né? E ali, então, ela tirou essa foto aqui, ó, que vocês vão achar em vários lugares, lá ao fundo, olha, as cordilheiras do Himalaia. Essa região é uma região de extrema beleza. Antes dos atentados, era uma região que era uma das formas de economia desse povo, era o turismo, porque essa é um lugar muito lindo, parece as montanhas ao fundo, dão a impressão daqueles cartões postais. Depois eu pedi, então, para que vocês fossem fazendo, então, a parte de gramática do livro, dessa parte aqui. Eu pedi para que vocês escrevessem o tema flexão do substantivo, gênero, número e grau, e fosse respondendo as questões
né, das páginas 30, 31 e 32 sobre esse assunto. Era para você copiar as questões e responder a lápis, mas não precisava copiar o quê? As explicações, tá? Mas teve gente que não copiou a questão, então errou. A questão é para copiar. Como que você vai responder uma coisa que você não tem ali a questão? Você só tem a resposta, não tem a pergunta? Não tem lógica. Então, tinha que copiar a pergunta, a caneta e responder a lápis. Então, a primeira parte sobre flexão de gênero. Lembra que eu expliquei para vocês que flexão de gênero é quando o substantivo varia, ele flexiona do masculino para o feminino. Então, a primeira questão era assim, ó, transcreva do texto acima um exemplo de substantivo que apresente uma forma para o masculino e outra para o feminino. O que vocês colocaram? Quem colocou pai e mãe acertou. Se você não colocou, apaga aí, porque são somente esses dois aí que estão expressos aqui nesse trecho, tá? Depois, transcreva, letra B, transcreva o exemplo de substantivo masculino que, para ser flexionado no feminino, altera sua terminação, o final da palavrinha, de o para a. Qual é, ou quais são essas palavras, esses substantivos? Quem colocou filho e filha acertou. Vamos para C. Transcreva um substantivo masculino que nomeia um ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Então, aqui nesse trecho, tem palavras que vão... ele serve tanto para o feminino quanto para o masculino. O que você colocou? Olha, se você colocou pessoas, você acertou. Se você colocou bebê, você acertou. Se você colocou pais, você acertou. Porque pais aqui está generalizado, certo? Tanto para os dois, pai e mãe, certo? Para a próxima. A outra era flexão de número. A flexão de número do substantivo, lembra que eu expliquei? É quando o substantivo passa para o plural. Ele está no singular e vai para o plural. Vamos ver a primeira questão? A primeira questão era assim, ó. Os parágrafos a seguir foram extraídos do texto Nasce uma Menina. Passe o trecho em destaque para o plural, fazendo as adaptações necessárias. E o trecho era assim, ó. Muitas escolas de meninas no Afeganistão têm o nome dela, mas meu avô, que era professor de teologia e imã da aldeia, não gostou que meu pai me desse esse nome. É um nome triste, disse. Significa luto, sofrimento. Então, ao mesmo tempo que Malala vem do nome Malalai, né? Também na língua pashtun significa dor, sofrimento. Mas, vamos ver como é que ficou depois que você passou para o plural. Mas meus avós, que eram... Desculpa, tá errado aqui. É um acentinho agudo ali, a professora errou na hora de escrever, tá? Então, não é avós, é avós, é um acento agudo. Lembra que o vovô tem o chapéuzinho e a vovó tem o grampinho? Então, ali você não vai pôr o acento circunflexo, tá? Tira ali, coloca um agudo, ó, errou ali, ó. Depois eu vou consertar. Mas meus avós, que eram professores de teologia e imãs da aldeia, não gostaram que meus pais nos dessem esse nome. Se você fez assim, você acertou. Depois, a número 2 era para você observar a resposta que você deu essa questão. Então, essa resposta aí, né? A número 1. Que alteração de sentido você pôde perceber quando o substantivo avô e pai foram para o plural? Então, o que você percebeu quando avô foi para o plural e pai foi para o plural? Olha, o substantivo avós, né? No caso, avós e pais, passaram a ter sentido de mais de um ser, certo? Então, avós, ali agora não era só para o gênero masculino, mas representava os dois, o plural, certo? Avós, então, são dois, o vovô e a vovó. E pais, não estava representando só um,
mas tanto o pai quanto a mãe. Então, o substantivo avós e pais passaram a ter sentido de mais de um ser e referem-se ao avô e à avó, ao pai e à mãe. Essa é a resposta da 2. Depois nós vimos, eu pedi para vocês fazerem sobre flexão de grau. Lembra que grau do diminutivo, aumentativo? Então, vamos lá. A primeira era assim, ó. Se os substantivos avô e pai estivessem no diminutivo, avôzinho, paizinho, isso alteraria o sentido da frase? O que você acha? Quando eu falo avô, é uma coisa, quando eu falo avôzinho é outra. Vamos ver? Sim, alteraria, porque avôzinho e paizinho tem sentido carinhoso, como se fosse um avô e um pai muito queridos, né? Então, olha só, quando você fala assim, avô, você está falando de forma normal, você não está... Agora, quando você fala assim, avôzinho, olha, já tem ali um sentido mais carinhoso, né? Depois aqui, era para você colocar o tema aplicando conhecimentos, e na questão 1 estava pedindo assim, observe o título da notícia sobre a Malala Yousafzai, lida anteriormente. Então, copie desse título substantivos de gênero masculino. Quais? Aqui na Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, retorna a Mingora, no Paquistão. Que palavras aqui que nós temos nesse título que você sabe que estão no masculino? Vamos ver? Nobel da Paz e Paquistão. Muito bem. Como é que você chegou à percepção de que essas palavras copiadas são substantivos masculinos? Olha só, Nobel da Paz é internacionalmente um prêmio. Então, ó, um prêmio. O Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz. Paquistão. O Paquistão. Um país. O país Paquistão, que fica localizado na Ásia. Então, olha só. Quando você fala Nobel da Paz, você sabe que está no masculino, porque é o Nobel da Paz, o prêmio. Quando você fala Paquistão, você sabe que está no masculino, porque é o Paquistão, o país Paquistão. Seguindo, a 2 era para reler aqui também mais um trecho, e na letra A estava pedindo assim, é possível saber a que gênero pertence o substantivo jovem presente nesse trecho da notícia? Vamos ver o que você respondeu? Eu respondi assim, sim, porque a palavra jovem está acompanhada de uma outra que a define como feminino. Que palavrinha é essa que vai dizer, olha, aqui, jovem está no feminino? É o artigo a. Então, se eu tenho a jovem, eu já sei que é feminino. Se eu tenho o jovem, eu sei que é masculino. Portanto, a jovem é Malala, que também é um substantivo feminino. Muito bem, agora vamos para a letra B. Identifique entre as alternativas abaixo os substantivos que poderiam substituir a palavra jovem. Olha lá, quais que vocês escolheram? Estudante e adolescente. Muito bem. Bora? Depois, lá na frente, está pedindo assim, ó. Os substantivos usados no grau diminutivo podem expressar várias ideias. Então, ele vai explicando. Aqui daí ele pergunta na letra A. O que tem de diferente nessa palavra no diminutivo? Ó, li que quase metade das criancinhas, continua fora da escola na província. Veja que muda de sentido quando ela fala. Vi que quase metade das crianças. É um sentido. Quando ela fala li que quase metade das criancinhas, já é outro sentido. Qual é o sentido aqui de criancinhas? Pode indicar tamanho, pode ser criança pequena mesmo, mas também pode se referir a seres indefesos, criancinhas como seres indefesos. E também criancinhas pode ser um jeito carinhoso de tratá-las. Depois, na letra B, a estudante mora com a mãe, é uma coisa. A estudante mora com a mãezinha no Reino Unido. Qual a diferença? Olha lá, o diminutivo aqui, né?
no caso mãezinha, tem valor carinhoso, quer dizer que é um ser muito querido. Depois, na letra C, a notícia foi divulgada por um jornal, ou a notícia foi divulgada por um jornalzinho. Mudou de sentido, porque jornalzinho aqui vai ter qual sentido? Pode indicar tamanho, sim, um jornal pequeno, mas pode também se referir a um objeto de má fama, ruim. Quer dizer, um jornal que só traz notícias falsas ou compradas. Depois, na 4, ele vai falando do plural das palavras terminadas em ão, né? E aí, olha só, a primeira está falando assim, a número 4, está dizendo assim: os substantivos terminados em ão podem fazer o plural de 3 formas. Aí ele explica. Aqui está pedindo. Passe as palavras do quadro abaixo para o plural. Então, ele deu algumas palavras aqui e pediu para que você colocasse nesse quadro aí, conforme você fosse passando para o plural, você colocasse encaixasse essas palavras no quadro ali. Aquelas que você passou para o plural terminassem em ãos, no primeiro, né, na primeira coluna, em ães na segunda e ões na terceira. Vamos ver como ficou? Aí, terminado em ãos, nós temos anciãos, cidadãos, bênçãos e sacristãos. Já terminado com ães, olha, veja que a palavra ancião, ela tem as 3 formas, hein? Ela pode ser anciãos, anciães e anciões. Então, ó, terminado com ães, anciães, cães, capitães, escrivães, pães. E depois ali, no ões, anciões, anões, patrões, botões, cordões. Ok, pessoal? Se você achou que foi muito rápido e não deu para corrigir, vá até o PDF que a professora colocou aí desses slides, ok? Bom, pessoal, obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo carinho de vocês e até a próxima.